Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre essa final da Copa Intercontinental. Nesse jogo, né, que o Flamengo empatou no tempo normal com o PSG 1-1, mas nas penalidades o Flamengo não teve a sorte, né? 2-1 para o PSG com quatro defesas do Savonov e o Paris Saint-Germain se tornando campeão pela primeira vez, campeão mundial de clubes no estádio Al Rayyan Stadium, no estádio Hamad Bin Ali, e os rubro-negros empataram no tempo regulamentar, mas na hora de cobrar os pênaltis, né, viu a estrela do Zavonov, o goleiro reserva, que pegou os incríveis quatro penalidades, né? O Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo perderam as suas cobranças. E também para o lado do PSG, né? O Dembélé, o melhor jogador do mundo, perdeu um pênalti isolando a bola, né? Também, né? Por exemplo, da equipe do time do PSG. Mas vamos falar aqui, né, dos gols aí marcados para o Paris Saint-Germain, gol marcado pelo Kvaratskhelia e na equipe do Flamengo, o Jorginho marcando gol para a equipe rubro-negra. E também tendo aí de um ano espetacular que o Flamengo fez aí em 2025, né, que conquistou sete taças nesse ano, a oitava não foi conquistada por conta nessa situação, mas vamos falar aqui muito disso no nosso pós-jogo de hoje. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, vale a pena conferir também. Não esquecendo que 11 da manhã teremos aí o nosso programa especial falando desta final de Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco da Gama, Vasco e Corinthians, no Maracanã, decisão de Copa do Brasil e o nosso pré-jogo neste sábado às 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, acompanhando pela Rádio nsc.com, também pela Rádiosnet, o aplicativo, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor e também pelas redes sociais do nosso trabalho, falando de tudo que pode acontecer nesse jogo que vai acontecer neste domingo às 18 horas no Maracanã. Quem levantará a taça de campeão da Copa do Brasil? E nós vamos estar falando também da repercussão rubro-negra desta atuação rubro-negra no Mundial de Clubes da Copa Intercontinental da FIFA, melhor dizendo. Então temos aí essas informações também do Fluminense, também do Botafogo e muito mais para vocês conferir aqui no programa de sábado, agora às 11 da manhã, beleza? Vamos falar aqui de um jogo, né, que o Flamengo estava muito próximo da conquista do título da Copa Intercontinental, mas agora soma o seu segundo vice-campeonato, né, de forma amarga, né, após levantar a taça em 81. O rubro-negro também tinha sido derrotado em 2019 contra o Liverpool, né, de um jogo que o Flamengo teve aí, né, de um parâmetro muito bom, e aí teve aí a derrota na prorrogação em mundiais, colecionando aí uma queda na semifinal contra o Al Hilal em 2022, novamente disputando uma decisão e foi superado pelo PSG nas penalidades, né? E também chega a ser curioso, meus amigos, que o gol do Flamengo no tempo regulamentar tenha sido de pênalti o gol do Jorginho, né? Mas quando a disputa foi para as penalidades, das cinco cobranças, quatro foram desperdiçadas, né? O De La Cruz foi o único que fez, o Saul, o Pedro, Léo Pereira e o Luiz Araújo desperdiçaram as suas cobranças, né? Mas no outro lado, teve aí o Zavonov, o herói da equipe do PSG, que é o goleiro reserva da equipe francesa, com a saída do Donnarumma, que foi para o Manchester City. E o PSG chegou a contratar o Chevalier, que estava no Lille, da França, né? Transformando o russo na segunda opção da equipe francesa, liderada pelo técnico Luiz Henrique. E hoje ele corresponde a 20 milhões de euros investidos na sua contratação em julho do ano passado, né? Estava no Krasnodar, da equipe da Rússia, né? E também, no outro lado dessa história também, já que o Zavonov foi herói do jogo, mas também, por outro lado, o goleiro do Flamengo, Rossi,
foi o centro das atenções por duas falhas graves que ele cometeu. A primeira, né, foi no tempo regulamentar, inclusive, ambos no tempo regulamentar. Na primeira, ao tentar salvar uma bola que sairia pela linha de fundo, deixou o gol aberto, viu o Fabian Ruiz fazer 1-0, mas o VAR salvou, né? Salvou o Rossi, que assinalou o escanteio no lance. E depois, após o cruzamento do Doué, tentando afastar, ele ajeitou, né? A bola para o Kvaratskhelia fazer o gol da equipe do Paris Saint-Germain aos 37 da primeira etapa. E também da equipe do PSG, né? Lógico, da equipe do Paris Saint-Germain, do, da conquista do seu primeiro título mundial. Nessa temporada, os parisienses também faturaram o título da Liga dos Campeões, lógico, na goleada de 5-0 contra a equipe da Internazionale, 5-0, né, que teve aí na final da Champions League nesta temporada, na temporada 24-25. Porém, na Copa do Mundo de Clubes, foi vice-campeão contra o Chelsea, né? E na segunda vez que tiveram de conquistar o mundo, vencer o Flamengo e, enfim, ficaram com a taça. Então, tendo aí nessa maneira. Mas vamos falar aqui do primeiro tempo, em que o domínio total do PSG na primeira etapa, né? Mas a decisão da Copa Intercontinental passou pelas mãos e pés do goleiro Rossi, né? E o goleiro do Flamengo foi o centro das atenções, né? Cometendo aí dois erros gravíssimos, né? E na primeira, ao tentar salvar uma bola que sairia pela linha de fundo, né? De um erro, de um passe do Arrascaeta, inclusive, né? De um passe do Arrascaeta, né? E deixou o gol aberto, viu o Fabiano Ruiz fazer 1-0, mas foi salvo pelo VAR, que assinalou escanteio na bola no lance. Então, dessa forma aí, o Flamengo teve dificuldades no primeiro tempo para tentar se achar no jogo, né, tendo dificuldades até a posse de bola, e a equipe do PSG tendo o dos avanços, a pressão da saída de bola, né, tentando aí fazer as linhas altas. Isso, né, da equipe do Luiz Henrique é muito importante, e o Flamengo teve dificuldades para tentar sair dessa situação aí, para tentar conseguir ter tranquilidade no jogo. E depois, aos 37 minutos, após o cruzamento do Doué, tentou afastar o Rossi, mas ajeitou para o Kvaratskhelia fazer 1-0, né? Para fazer 1-0 para o time parisiense. E a equipe francesa teve mais posse de bola, um volume de jogo, que nós acabamos de falar aqui, né? Porque o volume de jogo tendo aí para os ataques e principalmente ali da pressão da saída de bola, e que o Flamengo teve de uma dificuldade ainda maior por conta disso, e também finalizações. E o Flamengo assustou em apenas dois momentos, ambos com Pulgar, inclusive num chute fora da área e uma cabeçada livre, depois de uma boa cobrança de escanteio do Arrascaeta pelo lado esquerdo. E também o PSG na segunda etapa, que tinha o jogo controlado até um lance bobo comprometer toda a doação. Após um lateral batido errado, o Arrascaeta ficou com a bola dentro da grande área e sofreu um toque do Marquinhos, pênalti, e o gol do Jorginho, 16 minutos da segunda etapa, né? E também, meus amigos, o Flamengo teve as grandes oportunidades de gol, né? Com o Pedro, com o Plata e principalmente com o Bruno Henrique. Mas também o PSG teve as oportunidades também, né? Inclusive com o Nuno Mendes, que quase teve essa oportunidade de gol, né? E a defesa do Flamengo também, fazendo uma boa marcação, principalmente o Varela no sistema defensivo pela direita, né? Com os avanços do Kvaratskhelia ou ou o Bacolá, inclusive, que teve nessa função, porque o Luiz Henrique teve aí, que estava preocupado com a equipe do PSG, irritado, né? Tendo aí, não tendo, fazendo uma pressão em cima da defesa do Flamengo, e que foi muito bem durante o jogo aí no segundo tempo, principalmente na segunda etapa, a equipe rubro-negra no setor defensivo, né? Com o Alexandro, o Léo Pereira, o Léo Ortiz e principalmente o Varela, que fez uma boa partida, né? Pelo lado direito de defesa, tendo uma proteção, e também chegando com os avanços também no ataque também. Mas também no que teve uma mudança, né, na segunda etapa em termos aí de estratégia aí na partida. E também
também durante o segundo tempo na equipe do PSG, que o Marquinhos voltou a ficar marcado por um gol perdido, né, debaixo da trave, né? E no último lance da partida, felizmente para ele, não custou nada caro, né? E na prorrogação, que foi o jogo morno, sem grandes oportunidades, Flamengo e PSG pareceram cansados em campo e a falta de pernas fez aí as chances claras diminuírem consideravelmente, né? E teve aí o Flamengo, assim, fisicamente, falando dos seus jogadores, aí teve trocas, né, durante o tempo regulamentar, né, teve um meio de campo mais oxigenado e também com as trocas do PSG, com a entrada principalmente do Dembélé, que foi o melhor jogador do mundo escolhido pela FIFA e tendo aí dessa chance aí de mostrar aí no jogo, né, nesse jogo aí. Mas nas cobranças de pênaltis, o Zavonov virou herói, pegando aí 4 oportunidades, 4 pênaltis e garantindo o título mundial para a equipe francesa. Lutou, né, batalhou quase que o Flamengo ganhou o título mundial, né, mas faltou um pouquinho de sorte, né, claro, nas cobranças de penalidades máximas. Agora tendo aí esse planejamento para 2026 e também, né, sobre a situação de renovação de contrato, principalmente com o técnico Felipe Luiz, que está tendo aí de algumas conversas que vão ser encaminhadas aí na próxima semana, tá certo? Então o Flamengo tendo aí de um planejamento ainda maior para 2026 e também falando também sobre decisões que vão vir pela frente, né? Recopa e Supercopa que nós vamos estar acompanhando, Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil que vão vir por aí, tá bom? E esse foi mais um pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, vale a pena conferir no canal do YouTube. E também neste sábado, às 11 da manhã, a decisão da Copa do Brasil vai ser no domingo, 18 horas, mas o nosso pré-jogo vai ser neste sábado, 11 da manhã, falando de tudo que pode acontecer nessa partida no Maracanã, as informações, as concentrações, os retrospectos das duas, a expectativa, né? Também do retrospecto dos confrontos entre Vasco da Gama e Corinthians e também aí, né, do tirateima dessas duas equipes. Tudo pode acontecer aí em 90 minutos no Maracanã. O novo empate garante a disputa nas penalidades máximas. Quem vencer leva a taça na Copa do Brasil nesse domingo às 18 horas, horário de Brasília, e o nosso pré-jogo às 11 da manhã de sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Também acompanha pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet e também no YouTube do Conversa de Torcedor. Tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Um forte abraço, galera!